A Revolução Francesa é um dos assuntos mais cobrados dentro de concursos públicos, provas vestibulares e até mesmo dentro da escola, porque, óbvio, é um dos principais eventos da história ocidental. Só que a gente pode até afirmar que é um evento importante da história mundial, porque é a Revolução Francesa, o evento, o dia que ela começa, que marca a transição do período moderno para o período contemporâneo. Ou seja, este evento faz parte da divisão entre os períodos históricos que tu já estudou. Mas para tu pegar um cadinho da Revolução Francesa, espera 5 segundos. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tô de volta 5 segundos depois, professor Felipe Fazoli na área, plano de história no ar, e hoje com Revolução Francesa. Eu já te adianto que essa aula não vai falar de todos os eventos da Revolução Francesa. Tu já pode dar até uma olhada aqui no quadro, porque você vai ter uma noção do que eu vou falar. Essa aula de Revolução Francesa vai trabalhar com ideias-chave. E a primeira dela é a seguinte: em qual contexto a Revolução Francesa está metida? A gente sabe que foi na França, óbvio. A gente sabe que foi na Europa, óbvio. Só que foi no século XVIII. Quando a gente fala de Europa no século XVIII, a gente fala de um continente que tem países que já estão colonizando outros territórios há alguns séculos. Já estão enriquecendo em cima de outros territórios. E um desses territórios que consegue enriquecer é a própria França. Só que outros, como a Inglaterra e outros europeus, como Portugal e Espanha, também fazem parte dos países colonizadores. Só que dentro dessa mesma época, começam a surgir ideias conhecidas como as ideias iluministas. Desde 1600 e cadinho, mais especialmente em 1700 e cadinho, as ideias iluministas começam a crescer. E muitos dizem que tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa são frutos das ideias iluministas. Só que aqui tu vai perceber que a gente precisa saber mais do que só o iluminismo. Para a gente pensar na Revolução Francesa e tu conseguir fixar algumas coisas, a gente precisa ter em mente algumas palavras-chave. A própria Revolução Francesa, quando começa lá com a queda da Bastilha e a partir daí se desenvolve, o grande lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Em francês, liberté, fraternité, égalité. Eu mudei de ordem. O que isso significa? Significa que as ideias que aquelas pessoas que estão envolvidas na organização ou aquelas que estão seguindo os que estão organizando estão em mente que eles estão lutando pela liberdade, porque não há liberdade na França segundo eles. Eles estão buscando por uma igualdade. Que tipo de igualdade é essa? É a igualdade socialista? Não, isso é um anacronismo. O socialismo nem existe ainda. Esse tipo de igualdade é baseado no iluminismo, é baseado na ideia da igualdade jurídica, por exemplo. Se eu sou um burguês ou sou um nobre, por que tenho direitos diferentes? Por que o nobre, por ser nobre, ele tem privilégios e garantias diferentes da de um burguês, que apesar de rico, é burguês, ou então mesmo de um camponês, um trabalhador urbano, pobre? O que diferenciava era o nascimento, não havia igualdade. Então eles estão atrás desse lema. Já a fraternidade tem a ver com a comunhão deles em torno de uma transformação no país, que é a França. Só que a gente também tem que ter consciência de que esta liberdade, essa igualdade é contra a noção de um regime absolutista. Gente, eu botei absoluta. Monarquia absoluta, tá certo. O que quer dizer monarquia? Monarquia, a gente está falando de um governo que é regido por um rei ou uma rainha. Beleza. De poder hereditário, vitalício, por aí vai. A monarquia em cada país, às vezes, tem características diferentes. Quando a gente fala de uma monarquia absoluta, a gente fala de um sistema político que se desenvolve na Europa desde o início da expansão marítima. E só em 1700 e cadinho que consegue se fortalecer realmente, vencendo as forças feudais, lembra? Feudalismo lá de trás. Então, a monarquia absolutista no século XVIII está se firmando como algo poderoso. E o grande símbolo absolutista da França é o rei Luís XIV, avô do rei que vai perder a cabeça aqui do lado, esse cara aqui. Esse Luís XIV, ele fala: o Estado sou eu. Ou seja, para ele, a noção de um regime absoluto
tem a ver com a figura do rei sendo a principal figura estatal. Tudo está no entorno do rei. E é contra isso que os revolucionários vão lutar, porque isso significa uma falta de liberdade, de igualdade, porque também se refere a vários outros assuntos. Qual tipo de pessoas, quais classes, grupos sociais estão envolvidas nisso? Para começar, todos. Eu vou começar com esses aqui. Deixa eu passar para esse lado. A gente conhece o clero como o primeiro estado. Esse é o nome. Sim, esses grupos sociais têm esse nome. A gente conhece a nobreza como o segundo estado. E o terceiro como terceiro estado. Só que tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de primeiro, segundo e terceiro estado, não é essa simplicidade que a gente está vendo aqui. Por isso que essa aula aqui no Plano de História já merece a sua curtida, já merece o teu like, porque eu vou te explicar a diferença. Quando a gente fala do clero, falamos dos membros da Igreja Católica. Existe o alto clero, aqueles descendentes da nobreza que são cardeais, bispos, exercem altos cargos, bigode grosso, da Igreja Católica. E também tem o baixo clero, que são padres, aquelas pessoas que estão em mais contato com o povão. Esses são do clero, mas não têm os mesmos privilégios. Quando a gente fala de nobreza, também tem dois tipos de nobreza. Tem aquela nobreza de sangue e a nobreza chamada nobreza togada, que são muitos burgueses que têm contato com a nobreza, fazem parte do ambiente ali nobre e acabam comprando títulos ou ganhando títulos de nobreza. E quando a gente fala de terceiro estado, é óbvio que a gente não fala apenas da burguesia. A gente fala também do camponês, dos trabalhadores livres urbanos. A gente fala de toda uma gama de resto. É assim, isso aqui é mais ou menos 3% da população. O resto, 97%, terceiro estado. E dentro do terceiro estado tem a burguesia. A burguesia também é dividida entre a alta burguesia, que são os grandes industriais, são os milionários, e a pequena burguesia, que são pequenos comerciantes, são donos dos meios de produção, mas que não têm o sucesso econômico dos grandes milionários. Então vocês percebem que entender os grupos sociais da Revolução Francesa é fundamental para tu entender mais ou menos o que está rolando aqui, tá? Só que olha para cá, quando a gente fala da Revolução, ela tem uma data de início, 14 de julho de 1889. Errei, 1789. Só que, no dia 14 de julho foi só o estopim considerado pelos historiadores. Antes disso já estavam acontecendo uma série de eventos, mas é apenas em 1789, com a queda de Bastilha, que a gente considera o início da Revolução. A partir daqui, ainda não há uma mudança total de governo. Lembra que eu afirmei que existem vários tipos de monarquias? Sim, a nossa monarquia absoluta, depois do início da Revolução Francesa, vai mudar sua característica para uma monarquia constitucional, por isso que o rei ainda continua com a cabeça no lugar. Só que ele tenta fugir, e a fuga dele vai marcar uma grande virada dentro da Revolução. Isso vai ser em 1792. Em 1792, como punição, como pena, tentativa de fuga, que foi vista como traição à nação, ele vai ser executado a famosa guilhotina, outra marca fundamental e principal dentro da Revolução Francesa. Ele, a esposa vão ser guilhotinados, a famosa Maria Antonieta. E até o rei, o príncipe Luizinho, vai ser morto. Não na guilhotina, mas vai ser morto. Quando isso acontece, há um aumento nas disputas entre os grupos políticos. Professor, que grupo político? Calma. Existem alguns grupos políticos, mas temos dois principais para ficar satisfeito aqui. Os jacobinos, representantes da pequena burguesia, considerados pela elite como os mais radicais, e os girondinos, representantes da alta burguesia, dos milionários, a galera bala na agulha, que tem uma visão da revolução mais moderada quanto a direitos para a população e transformações sociais. Jacobinos e girondinos vão acabar governando em momentos
assuntos diferentes, com características diferentes, com eventos que vão deixar marcas profundas dentro da França. Essas marcas profundas vão gerar, 10 anos depois do início da Revolução, o fim da Revolução, um golpe do nosso bom e velho Napoleão Bonaparte. Sim, Napoleão Bonaparte dá um golpe conhecido como 18 de Brumário, porque a Revolução Francesa mudou o calendário francês, tá? E nessa data é a data que a gente considera o fim da Revolução. Tu fez as contas de 1789 a 1799, 10 anos de processo revolucionário. E você percebeu que no início da aula eu afirmei que a França é um país colonizador. Então isso vai gerar impactos em outros lugares? Óbvio! Óbvio, a Revolução Francesa gera impactos especialmente no continente americano e pontualmente ali numa colônia francesa pequenininha, mas a mais rica da França, chamada Haiti. Então a gente já percebe que todos esses assuntos levam a mais assuntos. Só que para a gente fechar essa aula, a gente vai falar das ideologias que estão em choque dentro da Revolução Francesa. São muitas ideologias, muito além de ideias iluministas e o antigo regime que a gente entende como absolutismo. Mas a gente vai ficar só nessas aqui. Quando a gente fala de ideias iluministas, a gente fala uma coisa principal. Além da liberdade e igualdade, que também são direitos naturais do ser humano, segundo John Locke, falamos também da ideia do liberalismo, que é muito cara à galera da burguesia. A galera da burguesia ficava pistola, estava por aqui já de seguir o mercantilismo, com o Estado controlando a economia, com a propriedade sendo limitada. Isso não agradava e não interessava os anseios, os desejos da burguesia. Então, o liberalismo é um dos principais pontos dessas ideias iluministas que vão organizar economicamente, pelo menos, a Revolução Francesa contra o tal antigo regime. Já é óbvio que o rei absolutista não se chamava o governante de um antigo regime. Esse é um nome pejorativo, esse é um nome negativo. Quem chama disso são os seus rivais. E é esse o palco principal da Revolução Francesa. Se tu achou que essa aula foi suficiente, perfeito. Mas eu te digo, essa aula não é suficiente para você entender a Revolução Francesa, mas é a primeira da Revolução aqui no plano de história. Deixa o seu comentário, porque com certeza você sentiu falta de alguns assuntos. Deixa comentário daquilo que você quer que eu dê aula, porque eu vou falar de mais assuntos aqui na Revolução Francesa. Próxima aula já vai ter mais Revolução Francesa. Só que escreve aí se tu quer falar de alguma coisa específica para ver aqui. Um beijo, a gente se vê por aí.